Pastor Gabriel, vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Amém, pastor. Uma porção da palavra de Deus. Capítulo de número 2 de Daniel. Capítulo de número 2. E o versículo de número 16 do profeta Daniel. Diz assim, capítulo 2, 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias, seus companheiros. Companheiro, tem que ter companheiro. Mas para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, coisa oculta, a fim de que Daniel e seus companheiros não perdessem juntamente com o restante dos sábios, não perecesse, né? Perecesse juntamente com os sábios da Babilônia. Pastor Gabriel, ouvintes, a Bíblia fala dos figos bons e dos figos ruins. Os figos ruins, de tão ruins que eram, que não poderiam ser comidos, eles seriam destruídos. E que os figos bons, temporãos, maravilhosos, apontando para esses irmãos como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, companheiros de oração de Daniel, foram levados para a Babilônia, pastor Gabriel, para mostrar à Babilônia o poder de Deus. Esses homens eram verdadeiras lâmpadas na Babilônia. Uma fé incomparável. A Bíblia descreve dois sábios na Bíblia. Dois tipos de sabedoria descreve a palavra. A palavra de Deus descreve a sabedoria humana como a sabedoria de Salomão, o homem mais sábio que teve na terra. A sabedoria, maior sabedoria que teve na terra, para falar de provérbios, de árvores e da natureza. E Ezequiel fala do homem mais sábio, que era Daniel. É um tipo de sabedoria diferente. Não sei se o pastor Gabriel já prestou atenção nesse detalhe. A sabedoria de Daniel, a sabedoria que fala do trono, que fala das revelações, visões, interpretações. O que está aqui, pastor Gabriel, no verso 17. Lembra nós aí o capítulo 1, verso 17. Diz assim a palavra, pastor: quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Então a sabedoria de Daniel difere da sabedoria de Salomão. Mas o assunto não é esse. É o propósito que fez esses jovens e a forma como esses rapazes, irmão Oséias, jovens assim da sua idade, ainda na adolescência, foram levados para a Babilônia. E eles lá, eles tiveram decisões assim, experiências com Deus muito fortes. A primeira experiência foi que Daniel, jovem de tudo, ele sabia que principalmente o vinho, pastor, era um vinho consagrado aos deuses da Babilônia. O vinho que o rei bebia. Ele propôs no coração não se contaminar. E quando ele disse que não ia comer aquela comida, e ele conversa com o eunuco, ele estava disposto a morrer. Ali era vida ou morte, ele estava disposto a morrer. Quando diz assim, propôs Daniel no seu coração não se contaminar, era propósito. Daniel preferiria morrer do que se contaminar com as comidas da Babilônia. Ele não se justificou, pastor, que estava longe da sua casa, longe da sua terra, longe dos olhares dos seus pais. Ele não se justificou dizendo que era novo demais para tomar uma decisão tão séria na sua vida. Radical? Radical. Ao contrário disso, ele propôs, algumas traduções dizem que ele assentou, né, pastor, no seu coração não se contaminar, e mesmo estando na Babilônia, longe de todos os princípios religiosos que ele havia aprendido lá na sua terra, ele coloca no seu coração a decisão de permanecer fiel a Deus, mesmo em frente àquela cultura completamente antibíblica, pastor. E ele já começa tendo a primeira experiência dele na Babilônia, porque Deus, vai dizer no verso 9, fez com que achasse graça diante dos olhos e misericórdia do chefe dos eunucos. Então, a primeira experiência que ele teve
porque todos os jovens agora comendo as comidas da Babilônia, e esses 4 jovens livres do banquete do mundo. É verdade, pastor. O resultado mostra como Deus foi com eles, né, pastor? Porque durante 10 dias, a pessoa apenas bebendo água e comendo legumes não desenvolveria aquele porte físico que era requerido, né, do rei da Babilônia. Mas 10 dias depois, Daniel e os seus companheiros de batalha estavam mais vistosos, mais bonitos, mais robustos, o que mostra que de fato Deus era com aqueles rapazes, pastor. Depois de 3 anos, pastor Gabriel, o cognitivo desses jovens era uma mente tão brilhante, Moséias, desses rapazes, que quando foi chamado para apresentar o TCC, ou pior do que o TCC, foi apresentar diante do rei. Pastor. E interpelados com perguntas difíceis. O verso 20 vai dizer que em toda matéria de sabedoria de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, diante do rei, do grande imperador da Babilônia. Não estou falando de um rei, de um presidente de uma naçãozinha como o Brasil, uma nação... Não, é rei de reis. Rei de reis. O grande imperador. E ele perguntou, os achou 10 vezes mais doutos. Douto aqui fala de inteligência, né, pastor? Capacitado, capacidade de conhecimento, do que todos os magos, que eram os cientistas, os astrólogos que havia em todo o reino. Então eles foram achados muito sábios. E aí o que me chamou a atenção no capítulo 2 é que o rei vai ter um sonho. E quando Deus quer nos abençoar, antes de abençoar, Deus engrossa o caldo. O negócio fica mais difícil. O rei tem um sonho e o rei chama os sábios da Babilônia para perguntar a interpretação. Aí os sábios, mais do que depressa, os caldeus vão dizer assim, conta para nós o sonho e nós daremos a interpretação. Aí Deus engrossa o caldo para o lado deles. Não, conta não. O rei falou, não vou contar não. Se vocês são capazes de interpretar o sonho, também terão que ser capazes de saber qual foi o sonho que eu tive, porque eu esqueci. Aí o pessoal disse, não, o que o senhor está pedindo, o rei nenhum pede isso não. Não tem como não. E aí o rei falou, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão me enrolando. Quer saber de uma coisa? O rei está virado, pastor Gabriel. Eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Eu vou matar todos os sábios. A notícia que o rei mataria os sábios da Babilônia chega até Daniel. Agora é que eu fico pensando assim, que confiança em Deus tinha Daniel? Você já passou por uma prova parecida, pelo menos parecida, ouvinte, com uma prova dessa? Você falar para o rei assim, rei, me dá tempo, que nós vamos orar ao meu Deus, e o meu Deus é poderoso para revelar o seu sonho. Disso dependia a vida de Daniel. Não era algo assim, eu vou orar para Deus me dar dons, e se Deus não dá, a vida continua, não. A ordem era expressa. O rei queria matar todos. Daniel entrou diante do rei e pediu que desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Primeira coisa que nós aprendemos, Deus não é obrigado a trabalhar no nosso tempo. Nós precisamos pedir a Deus e pedir tempo diante das nossas decisões. Você vai casar? Não quer confirmação agora, assim, eu vou casar hoje. Confirma para mim, se não for hoje, não quero mais. Pede tempo. Dá tempo para você orar. Um trabalho, uma viagem, tenha tempo, né, pastor Gabriel? A própria atitude do rei, né, pastor, nos mostra que decisões precipitadas, ela pode custar muitas vidas, pode destruir muitos futuros. Daniel, ele pergunta por que se apressa tanto assim, né, o rei em seu decreto. E ele pede tempo para buscar ao Senhor. Eu me lembro de quando nós fazíamos ali a EBS, pastor, e um dia a gente estava fazendo aula, e o professor disse assim, olha, se algo não lhe der tempo para orar, falando dessas decisões que são cruciais para a nossa vida, né? Se algo não lhe der tempo para orar, rejeite. Não tome a decisão sem antes orar, sem antes pedir, sem antes consultar ao Senhor. E é isso que Daniel faz, ele entra na presença de Deus para que Deus intervisse naquela situação, porque se Deus não intervisse, pastor, de outra forma, a vida dele e de tantos outros sábios da Babilônia estaria completamente em risco, né? Verdade, pastor Gabriel. E o verso 17 diz que então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Você tem amigo de oração? Quem são os seus amigos? Com quem você se envolve? Você já imaginou você ter um amigo? É um amigo bom para jogar bola, é um amigo bom para jogar pôquer,
é um amigo bom para ir para a praia, para a piscina. E na hora que você precisar de oração? E na hora que a enfermidade bater na sua porta? E na hora que você precisar de um socorro? Você tem amigos que vai te ajudar em oração? Você tem alguém que, se você precisar dele assim, vamos entrar em um propósito comigo? Vamos fazer uma campanha comigo? Você tem alguém que está disposto a fazer isso? Se você for começar a selecionar nesse naipe, você vai ver que muitos dos seus amigos são amigos para corrida, são amigos para o lazer, para o esporte. Mas e os amigos da oração? Pastor. E os amigos da oração? O amigo da pizza é muito fácil. E o amigo que vai sentar quando você não come mais a pizza? E o amigo que vai querer sentar com você quando você não come mais o que ele come, você não trilha o caminho que ele trilha. E eles oraram com Daniel para pedir misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os demais sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Agora eu não sei se essa visão foi nessa mesma noite, ou quantas noites perdurou essa... Na sua versão, como é que fala, pastor Gabriel, verso 19? Pastor, está dizendo assim mesmo, né? Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou Deus do céu. Se o senhor me der um minutinho, eu pego ali a NVT que está do lado, pastor, para a gente ler na outra versão ali. Vamos pegar a NVT? Vamos pegar a NVT? Em nome de Jesus. Vamos ler aí com a NVT. São capítulo de número 2, não é isso? O verso de número 19. Diz assim, pastor, naquela noite, aí, né? na noite seguinte, então? O segredo foi revelado a Daniel numa visão. Então Daniel louvou ao Deus dos céus. Rapidamente o Senhor respondeu, então. Daniel tinha um contato com Deus muito grande. O dia que a resposta da oração demorou um pouquinho mais, o anjo ficou e pediu desculpa. O dia que demorou um pouquinho mais a oração, o anjo aproximou e pediu desculpa de Daniel. Rapaz, eu vim no primeiro dia. Tivemos um problema. Então, Daniel, agora você vai ver comigo, pastor Gabriel, o verso 20, o 21, o 22, o 23, a forma de Daniel louvar a Deus. A forma que Daniel vai louvar a Deus. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Eu fico imaginando, Oséias, um jovem com uma experiência dessa. Olha pra você ver. Falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele fala, ele muda os tempos, ele já entendeu. E as estações. Ele entendeu que o tempo quem manda é o Senhor, as estações. Remove os reis, estabelece reis. Dizendo, Senhor, já entendi o sonho. Ele entendeu a interpretação. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças, te louvo, porque me desse sabedoria, me desse força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Esse jovem começou a orar, com uma experiência de um jovem, tão forte essa experiência, tão impactante. Eu até escrevi em cima aqui da minha Bíblia ontem assim, imagina um jovem tendo uma experiência dessas, ele jamais esquecerá. Jamais, pastor. Vai ser uma marca na alma dele para sempre, né, pastor? Foi marcado. Foi marcado. Ele está correndo risco de vida. Aí ele ora. Aí o Senhor dá um sonho assim, vou te dar agora o sonho que o rei teve. Era tão claro a visão que ele vai lá e chama Arioque e fala, vamos lá depressa, me põe diante do rei. Porque o meu Deus, o Deus que eu sirvo, aleluia, já me falou e ele já me respondeu. Ele já me deu o sonho, já sei de tudo. Verso 26, o rei vai perguntar a Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Não é saber só a interpretação, não, é saber o sonho e a interpretação. Daniel vai dizer para ele assim, a humildade do profeta Daniel. Daniel vai dizer para ele, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem declarar ao rei. Ele vai dizer assim, ó, se a pessoa está querendo matar os sábios,
Isso é ignorância do Senhor. O que o Senhor pediu, ninguém sabe. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as tuas visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Meu Deus. Um sonho assim não é um sonho comum, não. Eu não estou falando de um sonho de um espirro. Eu estou falando de uma revelação que perdura até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Uma profecia atual. E ainda para o futuro, né, pastor? E ainda para o futuro. Desfecho final da história. E no 45 ele estava tão convicto, pastor, tão convicto daquilo que Deus tinha confiado a ele, que ele dizia assim, olha, certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, Daniel tinha plena certeza daquilo que Deus tinha revelado para ele, pastor. Que experiência que esse rapaz teve com Deus. Que honra, irmão Oséias, que é um jovem, pastor Gabriel. Eu fico pensando, cadê as experiências com Deus que nós temos? Parece que nós servimos um Deus que está a quilômetros de nós. Parece que nós servimos um Deus que ficou mudo, que não fala mais. E o Deus de Daniel que revela os mistérios? E o Deus que dava a revelação com a gente pregando? A gente sonhava pregando o texto e acordava com o texto queimando no coração, pregando aquele texto. Cadê as revelações de Deus? Cadê as visões de Deus? Cadê a convicção da fé? O pastor Gabriel é tão tremendo que esse livro de Daniel, eu estou na leitura sistemática da Bíblia, e eu estou aqui. Eu prego onde eu estou. Vocês sabem disso. Estou lendo esse texto. E os amigos de Daniel, chegou a vez de Deus prová-lo também. O rei, quando Daniel conta para ele da estátua e da visão, o rei entende tudo errado. Ele entendeu o que Daniel explicou, mas quis fazer uma estátua para marcar o território. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor Gabriel, dispostos a morrer, não propuseram, assim como Daniel propôs no coração não contaminar, eles propuseram não negar a sua fé. Esses 3 jovens chegaram para o rei, chegaram para ele e disseram assim, é de vontade própria, foi por propósito, ou isso foi um engano, vocês não ouviram o som da música? Eles, não, fica tranquilo, rei, nós não vamos dobrar, não. O nosso Deus pode nos livrar das tuas mãos, na cara do rei. Meu Deus, pastor. Diante do rei. Por que aquela convicção? Eu fico pensando assim, por que aquela convicção daqueles 3 jovens tão convictos, pronto para morrer, mas não se dobraria diante da imagem de Nabucodonosor? Por quê? Porque o que levou eles ao cativeiro foi justamente a idolatria. A idolatria trouxe para eles sofrimento. A idolatria, por conta da idolatria, eles viram seus pais morrendo. Eles viram a nação de Israel ser levada, depois Judá sendo levado. Eles disseram, nós escapamos por um fio. Estamos aqui porque somos os figos bons que Deus nos separou para estar aqui, no cesto de Deus. E nós vamos agora nos vender aqui. Pode nos matar. Pode nos matar. Essa é a decisão de um... Irmão, vou dizer isso aqui. O crente só ficará na igreja, o jovem, a moça, o rapaz, o irmão e a irmã, se ele tiver essa convicção. Eu morro, prefiro morrer a voltar atrás. Se não for essa convicção, ele volta. Eu prefiro morrer a renunciar à minha fé e abandonar os meus princípios. É verdade, pastor. E é nesses momentos, pastor, decisivos para a nossa fé, que a palavra nos mostra que aquele cristianismo meia boca, ele realmente não serve para nada. Se Daniel não tivesse vivido uma vida santa com seus amigos, se abstendo de se contaminar com as iguarias do rei, se eles não fossem jovens de oração, porque a Bíblia vai dizer que eles se reuniram para orar, se eles não se envolvessem, não andassem com pessoas espirituais, mas andassem com os carnais, nessa hora, pastor,
na verdade não teria nem essa hora, né, pastor? Não teria história para contar, não teria esse livro para registrar essas experiências maravilhosas com o Senhor. Então, jovem, saiba disso, irmão, irmã que está nos acompanhando agora, vai chegar o momento da sua fé ser testada sob o fogo da aprovação, sobre a luta, sobre a dificuldade, quer seja dentro da igreja ou fora dela, né, pastor? Numa faculdade, numa escola, num trabalho. E é nessas horas que vai fazer total diferença uma vida santa e de comunhão na presença de Deus, pastor. Você vai ver o mundo cheio de ira, porque a gente quer o aplauso do mundo, a gente quer aplauso do mundo, a gente quer o mundo nos aplaudindo, dizendo você é da hora, você é descolado, você é um jovem bacana. Mas não foi assim, não. Verso 19, então Nabucodonosor se encheu de furor. O mundo vai ficar furioso contra nós. Mudou-se o aspecto do seu rosto, do seu semblante. Mudou o semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. O semblante do mundo mudará. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Pior do que isso, amarraram os meninos. Amarraram os 3 jovens. Colocou as roupas, a capa, o chapéu. Vamos queimar com tudo que esses homens têm. A gente fala tanto desse texto, mas não fala com o coração. Você não vive isso com o coração. Aquele povo que reuniu tudo na praça para a inauguração da estátua, agora estão presenciando uma morte, uma execução maior possível que eles poderiam ver. O rei estava tão irado que os homens que pegaram os meninos para jogar na fornalha morreram com queimadura, imagina, 3º grau, atingido pelas chamas. Quando o rei soltou eles, jogados dentro da fornalha, que todo mundo espera a morte, o rei dá uma olhadinha. Pastor Gabriel, imagina a cena. A estátua de um lado, a fornalha gigantesca, aqueles bajuladores batendo palma e adorando a imagem e aplaudindo o rei. E quando eles olham lá para dentro, o rei dá uma olhadinha e diz, espera aí, nós não soltamos 3 homens lá dentro? O alto-falante falando. Soltamos 3, colocamos 3 homens, jogamos 3, eu vejo 4. E eles estão conversando lá dentro. Eles estão andando no meio do fogo. E o 4º homem, ele é diferente. O seu semblante é como filho dos deuses. Aleluia. Glória a Deus. Então chegou olha, o verso 25, vale a pena ler. Respondeu dizendo, eu porém vejo 4 homens soltos. Cadê a prisão? Soltos, que andam passeando dentro do fogo. Eles estavam lá passeando, pastor. Conversando para lá e para cá, sem sofrer dano algum. E o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Do meio do fogo. Imagina quem estava lá presenciando. A gente fica pensando em um Deus para curar dor de cabeça, para curar espirro. Nosso Deus cura, não é só espirro, não. O nosso Deus revela segredos tremendos. Pastor. O nosso Deus tira os seus servos da fornalha. E aí quando eles saem, pastor Gabriel, verso 27, reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores, a elite, a aristocracia e os conselheiros do rei, e contemplando este homem, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo. O cabelo às vezes não vai acender o fogo com isqueiro em casa, quem já usou isqueiro? Às vezes sapeca, fica fedendo cabelo queimado, né? Na mão da gente. Já aconteceu isso com vocês? Já, às vezes sim. acontece. Nem algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles, pastor. Que coisa tremenda, pastor. Deus entrou em ação, Deus acabou com a festa, acabou com a cerimônia, né? Que era para a glória de Nabucodonosor, e reverteu, honrando aqueles jovens fiéis, mostrando o seu poder, e o nome do Senhor é quem foi glorificado, pastor, em toda essa situação. Aquele que honra a Deus será honrado por Deus. Quando os filhos de Eli foram punidos pelo Senhor, Deus disse isso: aqueles que me desonram serão envilecidos, serão envergonhados, mas aqueles que me honrarem, eu também
honrarei. Que final feliz, né, pastor? Isso mostra para todos nós o quanto vale a pena nós permanecermos fiéis ao Senhor a despeito de todas as ofertas que esse mundo nos apresenta, pastor. Pastor Gabriel, e com essa experiência, esses jovens se firmaram. Agora fica um jovem na igreja que não tem batismo com o Espírito Santo, que não tem um encontro real com Deus. Esse jovem, pastor Gabriel, desculpa a expressão chula, mas por qualquer uma sirigaita ele se vende. Com certeza, pastor. Esse jovem sem experiência com Deus, por qualquer uma pressão dos amigos da universidade, ele vai fumar um cigarro eletrônico, ele vai marcar um encontro com a moça, Ele cede. ele vai para o motel, porque ele não tem experiência com Deus. Pode ser filho de pastor, pode ser filho do pastor Jefferson, pode ser filho do pastor Gabriel, filho do pastor Gabriel. Se não tiver um encontro com Deus, é particular. O encontro é único. Daniel tinha tido experiência, agora seus amigos também tinham experiência. Alguém pensa assim, não, isso não é bobeira. Pois é, Pedro, depois de anos que Jesus tinha morrido na cruz e tinha subido aos céus, Pedro vai contar na sua carta, eu estive com ele, eu vi quando a voz falou do alto céus, esse é meu filho amado, em quem compraz a minha alma. Eu vi ele transfigurado com roupas celestiais, aquela experiência de andar sobre as águas. São pontos que marcam a nossa vida, pastor Gabriel. Verdade, a nossa vida tem que ser marcada, pastor, por essa experiência pessoal. Se o senhor me permite, pastor, eu queria ler aqui o Salmo 116, verso 16, porque como o senhor disse, não adianta apenas ser filho de crente, é necessário nós mesmos ter essa experiência com o Senhor. E no Salmo 116, verso 16, o salmista diz, ó Senhor, deveras sou teu servo. Olha aqui a experiência pessoal. Sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Ele não diz apenas que ele é filho da serva do Senhor, mas que ele mesmo é um servo direto do Senhor, porque ele teve essa experiência pessoal. É um Paulo escrevendo a um jovem Timóteo, dizendo, a fé que habitou na tua avó, que habitou na tua mãe, também habita em você, né, pastor? Porque você está seguindo os mesmos passos, os mesmos caminhos, então nós precisamos enxergar com os nossos próprios olhos, pastor, tocar com as nossas próprias mãos, porque é isso que a longo prazo nos trará a convicção de que servir a Deus é melhor do que as escolhas do mundo, pastor. Eu entendo que se o jovem abandonar o mundo, entregar a Deus, nessa Babilônia em que vivemos, e servir a Deus e honrar a Deus, Deus honrará esses jovens. Porque no verso 28, Nabucodonosor vai dizer assim, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de quem? Ele conhece Deus através deles. Esses meninos foram a Bíblia que ele leu. Foi a referência, né, pastor? A referência. Talvez você vai ser colocado numa empresa para ser referência lá dentro. Vai ser colocado numa universidade para ser referência. Olha que o rei não sabia quem era o Deus de Abraão. Não sabia quem era o Deus de Isaac. Não sabia nem quem era Jacó. Não sabia. Não sabia nem quem era Davi, o grande rei. Quem sabe conheceu alguma coisa, porque alguém leu alguma crônica para ele, mas não sabia. Mas ele conhece o Deus de Sadraque. Quem tem pessoas que não conhecem o Deus, não vai conhecer nem Abraão, mas vai conhecer assim, ó, o Deus do meu... Por exemplo, tem um irmão aqui na igreja, um diácono que trabalha aqui no estacionamento, o diácono Tomás. Eu fui na empresa onde ele trabalha, eles não conhecem o Deus de Abraão, mas conhecem o Deus do Tomás. O Deus do diácono Tomás eles conhecem. Aleluia. Sabe quem é o Deus do diácono Tomás? Glória a Deus. Me faz lembrar do meu patrão. Eu trabalhava na empresa e todos os dias eu ia para o banco com, na época, imagina que há 20 anos atrás, 100 mil, 200 mil malotes. Nunca fui roubado, nunca fui sequestrado com valores. E quando eu fui sair, meu patrão dizia assim, Jefferson, peça ao seu Deus, ore por mim. Meu Deus. Continue orando pelo nosso mercado, pedindo a bênção. Então ele vai dizer, falou Nabucodonosor dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ele conhecia Deus através desses três homens, que enviou o seu anjo, livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar
como este. Agora vem o final aqui, ó. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Se você continuar naquele texto lá, que nós lemos lá do capítulo 2, o rei vai também honrar muito. Verso 48 do capítulo 2. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitas e grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe dos governadores. Todos os sábios da Babilônia. Isso aqui eu fico impressionado, porque quem honra a Deus, primeiro você honra o Senhor. Quando o Senhor enxergar que você é um homem de princípio e que você honrará Ele agora não tem mais preocupação de te dar poder, de fazer com que você seja um homem poderoso na terra, um homem rico, um homem próspero, um homem que tenha subordinados ao seu dispor, porque Deus enxergou que você está disposto a servi-lo. Ele vai botar você na faculdade, põe você no Supremo, põe você como juiz da terra, põe você como que precisar, porque sabe que aonde você estiver, nada vai tirar o Senhor do seu coração. A fidelidade já foi colocada à prova e Daniel havia sido aprovado pelo Senhor e agora estava pronto, pastor, para assumir aquele posto que depois de tempos duraria, né? Nós vemos que o reinado de Nabucodonosor se passa, mas todos os reis que passam durante a vida de Daniel vão honrá-lo, vão prestigiá-lo como homem de Deus em todas as épocas, em todos os tempos. Ou seja, seja fiel ao Senhor, honre ao Senhor e Ele te honrará. Às vezes a pessoa fica pensando, né, pastor, mas eu vou perder o prestígio, mas as pessoas vão rir de mim, mas as pessoas vão zombar de mim, né? O pastor Gerson leu essa semana no culto aquela passagem de Jeremias, né, pastor? Não temas diante deles, foi no domingo passado. Não temas diante deles, porque se você temer, eu te envergonharei. Mas olha a coragem desses homens, honrando ao Senhor mesmo em meio àquela situação tão difícil. Eles não negaram a palavra e o Senhor os guardou da hora da tentação e os honrou de forma especial. A palavra permanece sendo essa, né, pastor? Honre a Deus e no tempo certo também o Senhor te honrará. A obra de cada um, 1 Coríntios 3,13, e a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. A gente pensa que esse dia é no futuro, apenas no futuro, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Aleluia. O Abraão foi pelo fogo, o fogo da prova. Daniel pelo fogo várias vezes da fé. Sadraque, Mesaque e Abednego literalmente pelo fogo. Mas esses homens propuseram servir a Deus. Pastor Gabriel, a gente tem vergonha diante desse Deus, vergonha diante desse Senhor, vergonha diante desses servos de Deus. Que Deus nos ajude nesta tarde de quarta-feira a viver essa palavra, a obedecer essa palavra, a temer esse Deus e honrá-lo, porque, como diz o pastor Gabriel, se nós honrar o Senhor, Ele também nos honrará. Olhou pro mundo que estava perdido. Foi ele que pediu a Deus para ser enviado, pois ele viu que a humanidade tinha se esquecido do Deus Supremo Criador, do seu Pai amado. Ele que amou o mundo mais que a si mesmo. Foi ele que pagou o preço que só eu devia. Foi ele que lá no Calvário se entregou
aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas do meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço, e Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Foi Ele quem amou o mundo mais que a si mesmo. Foi Ele que pagou o preço que só eu devia. Foi Ele que lá no Calvário se entregou sem medo, levando aquela cruz pesada que eu merecia. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas do meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço, e Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço pelo seu amor bendito e sem fim. Quando penso nesse amor, não aguento. Vira lágrimas do meu coração. Nunca vi amor assim tão imenso, capaz de morrer pra dar salvação. Quando lembro que eu nada mereço, e Ele tem cuidado tanto de mim, ergo os olhos para o céu e agradeço